concurseiros, viemos aqui novamente para fazer uma continuação do nosso assunto de sinal indicativo de crase. Meu nome é Fabiana Ferreira e a abordagem hoje vai ser sobre dois casos muito interessantes do uso desse sinal. Primeiro, que nós temos aqui nessa frase, a frase me disse, não vi a aluna. Nós vamos pegar e colocar neste espaço um pronome relativo. Eu fiz uma escolha, que foi a escolha de colocar aqui o pronome a qual, ok? Colocando esse pronome a qual, eu dou continuidade à leitura da minha frase e me deparo com uma situação bem interessante, que vai dizer respeito a um assunto de regência, tá? Então vamos ler a frase inteira. Não vi a aluna a qual te referes sempre. Vocês sabem que existe uma regra de regência que diz o seguinte: havendo pronome relativo dentro da oração e depois deste pronome qualquer termo que exija preposição, esta preposição se deslocará para onde? Para antes do pronome relativo. É justamente o que vai acontecer aqui. Quando eu te disse, não vi a aluna a que te referes sempre, eu me deparei com esta forma aqui, te referes. E a que conclusão a gente chega? Tira esse te referes daí, pensa só nele. O que é que você pergunta para essa forma verbal? Te referes, sabendo que quem se refere a, eu tenho preposição. Se eu tenho preposição, de acordo com a regra que nós acabamos de enunciar, para onde se deslocará esta preposição? Para antes do pronome relativo. Então eu trouxe minha preposição aqui para frente, para antes do meu pronome relativo. Então a frase ficou: não vi a aluna a qual te referes. Horrível. Esse a qual é terminantemente proibido em língua portuguesa. Por que é proibido? Porque a gramática me dá um recurso de fusão, de junção desses dois A's. Então, o A que veio daqui de trás, que correu aqui para frente do relativo, ele vai se fundir com o A que pertence ao relativo a qual, e vai ser a soma desses dois que vai gerar um a qual com sinal indicativo de crase. Aí você pode me perguntar, professora, este acento indicativo de crase, ele é facultativo ou ele é obrigatório? Ele é obrigatório, porque imagina que a gente ignore o sinal de crase, automaticamente a gente está ignorando o quê? A preposição que saiu do verbo referir-se e se deslocou para antes do relativo. Vamos fazer mais uma frase para que isso fique bem claro na nossa cabeça. Então a frase 2 me disse: estas são as carreiras, espaço, todos aspiram. Qual é o pronome relativo que você vai colocar aqui? Eu fiz a opção por colocar o pronome as quais. Então vamos ler novamente a frase inteira. Eu te disse, estas são as carreiras às quais todos aspiram. O interessante, gente, nisso tudo, é que na leitura você não sente falta de nada. Estas são as carreiras às quais todos aspiram. Contudo, a minha preocupação aqui dentro é com o uso do sinal indicativo de crase na frase escrita. Então vamos pensar, repetindo a regra, havendo pronome relativo dentro da oração, existe ou não existe pronome relativo aqui dentro? Existe. E depois dele, um termo que exija de mim preposição, apareceu quem aqui? Aspirar. Interessante, trazendo conosco aqui uma regra de regência verbal. Nós sabemos que quem aspira
no sentido de querer, almejar, desejar, pretender, aspira a alguma coisa. Então, este a que saiu do verbo aspirar, de acordo com a regra, vai se deslocar para onde? Para frente, para antes, para diante do nosso pronome relativo. Então, eu vou trazer o meu a para cá. Então, o a preposição veio de onde? Ele veio do verbo aspirar, que a regra mandou. O verbo aspirar veio depois do pronome relativo, pediu preposição. Para onde vai a preposição? Para antes do pronome. Então, como ficou a minha frase? Estas são as carreiras às quais todas aspiram. Errei. Não errei a estrutura global, mas eu errei por não ter fundido esses dois elementos, o que normalmente se faria de que forma? A mais as dá origem a quê? A um as com sinal indicativo de crase. Então, este vai ser o resultado da minha fusão. Como ficou agora a minha frase? Estas são as carreiras às quais todos aspiram, lembrando-me sempre da obrigação de colocar o sinal indicativo de crase no meu às quais, ok? Agora é interessante, o que a gente viu? O a preposição somado com o a inicial dos pronomes, a qual e as quais. Mas nós temos um caso que as gramáticas abordam um pouco. Em geral, a gente deixa um pouquinho assim para debaixo do tapete, que é a regra que trabalha a fusão de um a, que é uma preposição, com a ou as, que são substitutos de pronomes demonstrativos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que o a, ele pode ser tranquilamente substituto do pronome aquela. Que o as também pode ser substituto do pronome aquelas. E isso vai acontecer com muitíssima frequência quando este a ou as estiverem diante do pronome relativo que. Então, o que a gente visualiza nesta frase de número 3? Comprei uma camisa semelhante, tá? Eu já quero chegar aqui e colocar um a, mas o a que eu coloquei aqui, será que é apenas um a? Diante desse contexto, o que a gente precisa analisar? Comprei uma camisa semelhante. Tudo que é semelhante a ou a alguém ou a alguma coisa. E de contrapartida, você identifica aqui, na frente do que, outro a. E quem é este a? Este a é igual ao pronome aquela. Então, muita gente pode dizer assim: professora, eu não consegui identificar este outro a. Mas vamos ler a frase novamente? Eu disse: comprei uma camisa semelhante à que me deste. Então vamos pensar. Se eu não posso dizer comprei uma camisa semelhante àquela que me deste. Então, semelhante àquela. Quer dizer, então, que nós encontramos o nosso segundo a como sinônimo de aquela. Claríssimo? Então, o que a gente vai precisar? Prestar bastante atenção para não confundir nunca. Para chegar aqui, gente, e atribuir tranquilamente o nosso sinal indicativo de crase pela fusão da preposição a mais o a como pronome demonstrativo. Troca tudo por masculino, você tira a prova de que aqui realmente existem dois as. Eu posso, em vez de dizer camisa, dizer boné. Então vamos pensar: comprei um boné semelhante ao que me deste. Opa!
Eu te disse semelhante ao. Vamos investigar. O que é ao? Ao é a combinação do a preposição mais o artigo. E então, nós usaremos esse artifício pensando sempre no seguinte: onde cabe ao no masculino, nós temos a preposição mais o artigo. Coube ao no feminino, sempre vai caber o a com o sinal indicativo de crase, porque teremos a certeza de que aqui haverá o a mais a. O que é que vai ser o primeiro a? Preposição. O que é que vai ser o segundo a? Pronome demonstrativo. Então, desmistificamos muitas coisas. O a pode sim se somar a artigo formando crase. Pode sim também se somar ao a inicial dos pronomes. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. De acordo com o item 1 e o 2, o a pode se somar ao a pertencente aos pronomes a qual e as quais. E por fim, o a preposição, que está aqui, ó, proveniente de semelhante, pode se juntar com a ou as, que são sinônimos de aquela e aquelas. Então eu penso que a gente conseguiu trabalhar a completude do uso do sinal indicativo de crase. Boa sorte, estudem e até a próxima!